Eu li essa frase esses dias que ela diz assim: não importa o que aconteceu, você sempre pode recomeçar. E o autor é desconhecido, mas a verdade é que nesse último mês, por exemplo, nós presenciamos novamente a chuva vindo sobre a cidade de Petrópolis e fazendo aquela mesma arruaça de sempre. E infelizmente nós vimos a tragédia novamente. São pais que perderam os filhos, são filhos que perderam os pais, são pessoas que perderam um ente querido, é um amigo que perdeu uma pessoa que tanto amava, são pessoas que infelizmente perderam as suas vidas. E muitas das vezes para a pessoa que ficou parece que não tem mais jeito, parece que não tem mais chance, parece que não tem mais oportunidade, que não tem mais o que fazer. Mas acontece de que você talvez esteja aqui nessa noite e você também enfrentou isso. Talvez você enfrentou a perda de alguém, um ente querido, mas talvez você está sentindo e perdendo, talvez algo no seu emprego, talvez uma dificuldade, um problema no casamento que você está enfrentando e parece que você está perdendo o amor, que o amor esfriou, o seu relacionamento com a família anda mal, talvez o emprego, talvez algo muito importante para você está completamente fora do padrão. Talvez seja até mesmo a sua comunhão com Deus, com o seu ministério, com aquilo que você tanto amava. Mas eu gostava de cantar na igreja, eu gostava de dançar na igreja, de tocar na igreja, e aquilo parece que se perdeu. Eu não sei o que se perdeu na sua vida, mas eu quero que você entenda nessa noite que é possível recomeçar. Não importa o que aconteceu, você sempre pode recomeçar. E eu quero que você acompanhe essa história comigo. Amém? O livro de Ruth, o capítulo 1, ele diz assim: no tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com sua mulher e seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimelec e a sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efratá, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe, ficaram por ali. Algum tempo depois, Elimelec morreu e Noemi ficou com seus 2 filhos, que casaram com 2 moças moabitas. O nome delas era Orfa e Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem filhos e sem marido. Então Noemi soube que o Senhor tinha gerado seu povo e ele dava para lá, gente. Olha para lá. Olha, isso, maravilha. Ele dava boa colheita. Então ela se apresentou para sair de Moabe com as suas 2 noras. E elas saíram a fim de voltar para Judá. Mas no meio do caminho, Noemi disse às suas noras: volte para as suas mães. Oh Deus, o Senhor seja bom para vocês. Seja bom para vocês. Assim como vocês foram quando vão para mim, para os meus pecados parecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e conquistem outra família. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo, porém elas começaram a chorar muito alto. Mas Noemi respondeu: voltem minhas filhas. Voltem minhas filhas. Por que querem ir comigo? Por que vocês querem ir comigo? Vocês acham que eu poderia ter filhos para casarem com vocês? Não, nós não voltaremos. Não, nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu
para o seu povo. Mas Ruth ficou. Disse Noemi: voltou para sua casa e para os seus Deus. Volte você também para o seu lar. Porém Ruth respondeu: Não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para que abandone. Onde a senhora for, eu irei também. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, morrerei também, ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se nada pior que a morte venha até mim. E elas continuaram a viagem até Belém e chegaram lá e toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres perguntavam: Ué, essa não é Noemi? A feliz? Não me chame de Noemi feliz. Gente, essa é Noemi, a Me feliz. chame de Mara, a amargurada. Porque Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Como sair daqui? Eu tinha tudo. Mas o Senhor me fez voltar sem nada. Por que me chama de feliz? Se o Senhor Todo-Poderoso me fez sofrer de tanta aflição. Maravilha! Maravilha! Coisa linda! Deus é bom demais! A grande pergunta é: então, por que me chama de feliz se o Senhor Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? A grande pergunta é: como recomeçar depois disso tudo? Como recomeçar depois que o marido morreu, depois que os filhos morreram, depois que parecia não ter mais esperança para 3 mulheres viúvas, agora sem nada, sem perspectiva, numa terra de fome, numa terra onde os deuses dominavam? O que fazer? Como recomeçar? Orfa e Ruth, elas partem novamente para Belém. E este texto ele descreve uma história importante de recomeço em um tempo difícil. Noemi perdeu seu marido e seus 2 filhos. E ela fica só. E ela fica completamente perdida, com um lugar de fome extrema, num lugar de dificuldade, num lugar de problemas, de situações adversas. Olhem as crianças. Eita glória! Mas a verdade é, muitas das vezes, decisões erradas que tomamos fazem com que percamos o rumo. Decisões erradas que tomamos fazem com que a nossa vida seja completamente arrebatada. Você vai ler aqui no capítulo 1 que Abimeleque, ele morava em Belém, mas de repente ele decidiu mudar para outro lugar, mudar para a terra que não era dele, mudar para um lugar onde ele não deveria estar. Mas aquele lugar gerou morte, aquele lugar gerou destruição, aquele lugar gerou algo que não era para ele estar. Por que vocês me sentam? Aleluia! Maravilha! Tá? Então, muitas das vezes tomamos a decisão errada, mas mesmo diante das decisões erradas que tomamos da vida, se ainda há vida, ainda há esperança, se ainda há tempo de se arrepender, ainda dá tempo de você voltar nas decisões erradas que tomou e recomeçar. É necessário, é preciso recomeçar. Aleluia. Amém? Vamos então aprender com Noemi e Ruth como recomeçar. Em primeiro lugar, decida recomeçar. É preciso você tomar uma decisão que vai recomeçar. Ruth tomou a decisão que iria recomeçar. Ruth, ela era moabita, não era a terra dela, não era o Deus dela, mas ao estar com a sua sogra, ela
ela decidiu, através de ouvir sobre quem era o Deus dela, ela decidiu: ei, eu quero servir o teu Deus, eu quero viver na mesma terra que você, eu quero sonhar os mesmos planos que você, eu quero viver tudo aquilo que o teu Deus proporcionou para a tua terra, para a tua cidade. E eu penso assim, Abimeleque, ele toma uma decisão errada, e isso gera morte, isso gera consequência. Agora, Noemi, ela toma a decisão certa de voltar para casa, de voltar para sua terra, de voltar para o lugar aonde ela não deveria ter saído. E Ruth, ela falou: eu quero voltar com o Senhor, eu quero viver com o Senhor, eu quero ouvir, mais e aprender mais a respeito do teu povo, do teu Deus. E eu penso, Ruth só segue Noemi porque ela tinha um propósito para ela. Ruth só segue Noemi porque ela tinha apresentado para ela um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Se talvez ela falasse assim: nós temos deuses como vocês têm, nós temos situações como todo mundo tem, mas não, ela entendeu que Noemi tinha um propósito, tinha um lugar para onde ela ia. Não é simplesmente: você tem que me seguir porque eu sou a sua nora, você tem que me seguir porque eu sou a sua sogra, você tem que me seguir porque eu sou o seu marido. Ei, você nora, você sogra, você marido, você esposa, você tem dado uma direção para a tua casa, você tem ouvido a voz de Deus e falado assim: eu vou para este caminho porque é o lugar onde Deus me quer. Ei, eu vou para este lugar porque é o lugar onde Deus quer que eu esteja. Porque a decisão de Abimeleque gerou morte na casa dele, mas agora a decisão de Noemi faz com que Ruth seja abençoada, faz com que a história dela seja transformada, faz com que tanto Orfa, que se deixou ficar, quanto Ruth e Noemi agora sejam abençoadas por causa da decisão que Noemi tomou de voltar à sua casa. O filho pródigo, ele decidiu, ele tomou a decisão de recomeçar. Por mais que você tenha errado no meio do caminho, por mais que você tenha parado no meio do caminho, aquele filho, ele saiu de casa tomando uma decisão ruim, ele saiu de casa, com uma malcriação, com um mal dizer do seu pai, dizendo algo que ofendia a integridade do seu pai. Pedir a sua herança como pai em vida era dizer: pai, eu prefiro que tu morra. Era dizer, desrespeitar poderosamente, era desrespeitar grandiosamente o seu pai. E agora, no meio da lama, no meio do nada, no meio de uma vida sem perspectiva, ele decide: ei, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ei, eu vou voltar para a casa do pai. Não importa se você está no fundo do poço, não importa se você está no fundo da lama, não importa se as drogas tentaram te consumir, se a vida promíscua tentou te destruir, se a vida tentou te paralisar. Ei, simplesmente decida recomeçar, decida voltar, e viver aquilo que Deus te chamou para que você possa viver. Não tenha medo do recomeço, decida recomeçar. Faça como o filho pródigo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Recomeçar não é fácil, mas é possível. Em segundo lugar, volte para o lugar da provisão de Deus. Elas saíram a fim de voltar para Judá, mas no meio do caminho, muitas das vezes nós tomamos a decisão: eu vou voltar para Jesus, eu vou viver os planos e os sonhos dele para mim. Mas no meio do caminho, a gente faz como órfão, a gente desiste, a gente começa a retroceder, aí a gente cai e fala assim: poxa, mas eu bebi de novo, eu me droguei de novo, eu caí de novo. E muitas das vezes é no meio do caminho que a nossa decisão, que era de continuar, faz com que retrocedamos. Por mais que você tenha caído, por mais que você se sinta fracassado, por mais que você tenha errado, se levante e continue. Não pare no meio do caminho, continue a sua caminhada. A história de Orfa, alguns vão dizer que ela deu descendência a Golias. A história de Ruth,
vai dizer que ela deu descendência ao rei Davi. Ei, então, sabe o que acontece? Parar no meio do caminho vai gerar destruição, parar no meio do caminho vai gerar morte, parar no meio do caminho vai gerar algo que talvez não seja a descendência ou a ascendência que Deus quer para você. Ei, em nome de Jesus, não pare no meio do caminho, continue o seu caminho, prossiga vivendo os planos, os projetos de Deus, prossiga ouvindo tudo aquilo que Deus falou sobre a tua casa, a tua vida, o teu ministério. Não pare no meio do caminho, volte para o lugar da provisão. Aleluia! É o lugar onde Deus estava visitando o seu povo. Existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Muitas das vezes vai ser um tempo de chorar. Muitas das vezes vai ser um tempo de plantar, de trabalhar. Muitas das vezes vai ter um tempo da seca. Muitas das vezes você vai passar por dificuldades, por situações adversas na sua vida, e você vai falar assim: não sei se eu vou, se eu não vou. Parece que Deus não me quer aqui, parece que a terra secou e não é para estar aqui. Mas muitas das vezes, por mais que a terra esteja seca, por mais que seja um tempo de dor, por mais que seja um tempo de fome, se Deus não mandou você sair, não saia do lugar onde Deus te colocou, não saia da posição onde Deus te colocou. Talvez você esteja no deserto, talvez você esteja na tempestade, talvez você esteja vivendo um tempo difícil, mas não é hora de mudar, não é hora de parar, não é hora de sair, é hora de continuar e ouvir aquilo que Deus prometeu. Fala: Deus, o Senhor lá atrás prometeu, por mais que os meus olhos não vejam, por mais que as situações estejam lá diversas contra mim, eu ainda creio na tua palavra, eu ainda creio na tua promessa, eu vou continuar te seguindo, eu ouvindo a tua voz, eu não vou parar no meio do caminho. Glória a Deus! Continue seguindo aquilo que Deus te chamou para seguir. Aleluia! Significa a casa do pão. É o lugar onde Deus traz provisão. Por mais que naquele determinado tempo o povo parou, a terra secou, o mal sobreveio sobre a terra, mas é necessário retomar os caminhos anteriores. Volte a cantar, volte a pregar, volte a sonhar. Por mais que por um tempo você ficou estagnado na igreja, no banco, no teu ministério, por um tempo você ficou paralisado diante das situações adversas que você tem enfrentado. Ei, Deus está falando contigo. Ei, volte para Belém, volte para a casa do pão, volte a se alimentar da minha palavra, da minha vontade, do meu querer. E a gente sabe que quem tem um chamado só vive cumprindo o chamado. Se eu fui chamado para pregar e eu estou sentado no banco 1, 2, 3, 4, 5 meses, 1 ano, 2 anos, aquilo me consome, aquilo me mata. Se eu fui chamado para cantar, eu preciso estar vivo. Eu vivo, eu ganho vida na hora que estou cantando, eu ganho vida na hora que estou pregando. Se eu fui chamado para fazer algo, eu só vou me alimentar enquanto eu estiver fazendo aquilo. O combustível do crente, o combustível do homem e da mulher de Deus é viver o propósito, é viver os planos. E muitas das vezes a gente sai da casa do pão, a gente sai do propósito, a gente sai do ministério porque aquele pastor, ele falou algo que me desagradou, aquele líder me machucou, aquele líder me feriu, e aí a gente muitas das vezes se paralisa. Deus está falando contigo, não importa o que tenha acontecido na casa do pão, volte para ela e continue vivendo aquilo que Deus tem para você. Retorne a ser o marido, a esposa que você era no início do casamento. Porque sabe, muitas das vezes até no nosso casamento a gente se frustra. Eu passo várias frustrações com a minha esposa, aí agora eu me torno um marido frio. Eu passei várias frustrações com o marido, aí agora eu me torno aquela esposa fria. Aí, o que Deus está falando contigo? Volte a ser quem você era no início do casamento. No início do casamento era tudo meu bem para cá, meu bem para lá, meu leãozinho, meu amorzinho, meu ursinho. Agora é seu cavalo, seu monstro. Não, mais ou menos isso.
Está entendendo? Os bichos vão crescendo, mas a verdade é, volte a ser, né, aquilo que você era no início do casamento, do relacionamento, para que vocês possam viver bem, para que vocês possam seguir bem. Está entendendo? Por mais que tenha tido alguns desentendimentos no meio do caminho, se vocês ainda estão juntos, se ainda existe um propósito, continue seguindo o propósito. Fala, Deus, eu quero não guardar mágoas, não guardar situações do passado, mas viver o teu propósito para minha casa, para o meu casamento. Eu quero viver a casa do pão, eu quero viver Belém dentro da minha casa. Aleluia! Meu O Deus! relacionamento que você tinha com Deus. Aleluia! Porque muitas das vezes a gente se frustra É verdade. no meio do caminho, com homens, com líderes. Aí a gente vem falar. Antigamente eu até orava, mas agora eu já estou vindo uma igreja e já está bom. Antigamente eu até lia a Bíblia, mas eu já estou aqui e já está bom. Antigamente eu até ouvia Deus, mas eu já ouço a pregação já. E Deus está falando assim, ei, é hora de voltar ao relacionamento, é hora de voltar a orar, é hora de voltar a buscar, é hora de voltar a ouvir a minha voz, é hora de voltar a sentir a minha presença de uma maneira transbordante sobre a tua vida, é hora de voltar a ser usado e ousado na minha presença, é hora de voltar a ter intimidade com Deus. Glória a Deus! É necessário recomeçar. Aleluia! Então, em envolvimento com o chamado que Deus tem para você, é o que eu acabei de falar. Muitas das vezes eu tocava, eu cantava, eu pregava, eu fazia. E aí, as facadas da vida, as frustrações da vida, acabam fazendo com que a gente vá parando. Aí a gente fala assim, não quero mais nada. Só que Deus está falando assim, retornar significa arrependimento. O recomeço começa quando o arrependimento lembra, né? Quando há arrependimento. Só quando a gente se arrepende, fala assim, eu errei no meio do caminho também, eu parei no meio do caminho também, eu preciso me arrepender e voltar, assim como fez o filho pródigo. Ei, eu vou voltar, eu vou viver. E aí Deus olhou para aquele menino, o pai olha para aquele menino e fala assim, ei, o meu filho estava morto e agora vive, o meu filho estava perdido e agora ele foi encontrado. Ei, aí vai ter festa no céu, vai ter festa, porque aí o pai vai fazer um grande banquete, porque é hora de você retornar e viver os propósitos de Deus. Glória a Deus! Deixe ir quem quer ir e valorize aquele que quer ficar. Noemi disse às suas noras, voltem para casa, fiquem com suas mães, que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês se casem de novo e que cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo, porém elas começaram a chorar. E elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Talvez ela pudesse falar assim, é uma ingrata, eu vivi a vida inteira para ela, usufruiu do meu filho. Mas ela falou, não, se Ruth decidiu ficar, eu vou honrar, vou me alegrar ao lado de Ruth. Se ela foi, que Deus abençoe. Está entendendo? E nós precisamos muitas das vezes entender isso. É deixar quem precisa ir embora. Tem coisas na nossa vida que não andam, porque nós seguramos quem não é para segurar, porque nós paralisamos quem não é para paralisar, porque nós temos que falar, ô filhão, estou no teu rumo, acelera, some. Ei, está na hora de você crescer, de você avançar, de você expandir. Aí a gente fica segurando as pessoas, paralisando as pessoas. Deixe ir embora quem tiver que ir embora, deixe fluir quem tiver que fluir, e deixe ficar quem tiver que ficar. Mas olhe para a pessoa que ficou e fala assim, eu estou contigo e você está comigo. Vamos viver o propósito de Deus juntos. Aleluia! Existem recomeços na nossa vida que não vão acontecer se você deixar aqueles que têm que ir
e ir embora. Pare de reclamar das pessoas que saíram da sua vida. Elas poderiam estar atrapalhando o recomeço de Deus para a sua vida. Muito obrigado. Deus tem um novo tempo para você, mas você precisa seguir adiante e entender o processo de Deus, que muitas das vezes é doloroso, que muitas das vezes para nós é demorado, é cansativo, mas é um processo que vai te levar à vitória, é um processo que vai te levar ao trono, é um processo que vai te levar aonde Deus te chamou para estar. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! Dizer aleluia! Aleluia! Então deixa ir embora quem tem que ir. Tem coisas que paralisam a sua vida e você acha assim, mas eu amo tanto ele. Não. Deixa partir. Deixa subir, dá um totozinho assim. E deixa embora. Porque Deus tem coisas para fazer na sua vida e muitas das vezes não faz porque você está segurando quem não deveria segurar. Abraão teve que deixar Ló ir para recomeçar e viver o cumprimento da promessa de Deus. Na hora que Abraão olha para Ló e fala assim: paz, essa terra é mais bonita, mas aqui, escolha o que você quer. E escolhe a terra mais bonita. Muitas das vezes parece até que a gente está perdendo, mas deixa aí. Para as terras de Sodoma e Gomorra, aos olhos, eram perfeitos. Por mais que a terra de Ló parecesse ser melhor, Abraão continuou o seu caminho. Muitas das vezes nós discutimos sobre o que ficou, mas olhe para o que está por vir. Está entendendo? Muitas das vezes você está assim, mas eu vou perder tanto com isso. Mas é que eu precisava tanto dessa pessoa. Ei, olhe para o que Deus te prometeu. Olhe para as promessas, para os projetos de Deus, que o que Deus falou contigo vai se cumprir. Por mais que pessoa A ou B vá embora, o importante é a promessa que Deus liberou sobre a tua vida. A palavra que Ele deixou para você vai se cumprir. E nada pode paralisar isso. Aleluia! O recomeço na casa do pai do pródigo aconteceu porque no momento em que o filho, com o coração cheio de desonra, pediu para ir, ele falou: vai. O pai podia ter falado assim: é uma desonra, você não vai, eu estou vivo, como é que você está pedindo herança? O pai podia ter questionado várias coisas, mas ele falou assim: vai. Sabe por quê? Tem pessoas que elas só vão ser tratadas se elas não estiverem perto de você. Tem pessoas que só vão crescer depois de um tempo lá fora. Pessoas que só vão avançar quando elas estiverem vivendo fora de você. Porque você protege, porque você cuida. Já viu aquele filho rebelde? Tem filhos rebeldes que você está lá e faz de tudo, dá de tudo, dá de tudo. Eu já vi isso acontecer muito. O filho nunca conseguia fazer nada, nunca conseguia resolver nada. Mas no momento em que a mãe morreu, o pai morreu, o cidadão começou a trabalhar. O cidadão começou a viver propósitos. O cidadão começou a viver algumas coisas que ele não vivia. Porque a mãe estava sempre com as asinhas em cima. Porque o pai estava sempre cobrindo os erros. Mas na hora que perdeu o pai, perdeu a mãe, virou trabalhador, teve que assumir as contas, teve que assumir os erros, teve que pagar os seus próprios negócios. Opa! Aí o cara cresceu. Está entendendo? É mais ou menos isso. Sabe por quê? Muitas das vezes no ministério, muitas das vezes dentro da igreja, tem pessoas que te honram com os lábios. Meu pastor, nós estamos juntos. Que não sei mais o que, isso e aquilo, mas o coração está longe. A própria Bíblia ensina isso. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe. Está entendendo? E muitas das vezes tem pessoas que você fala assim: essa pessoa ela quer, né? Ela me ama, é a minha amiga, é o meu amigo. E muitas das vezes ela só te honra com os
os lábios, mas por trás fala mal. Por trás ela vive algo totalmente diferente. Então, não tente segurar aqueles que Deus quer retirar da sua vida. Muitas das vezes Deus vai tratar deles lá fora. As coisas novas vão chegar quando você deixar Deus retirar as coisas velhas. Não se põe vinho novo em odres velhos. Quer receber o novo? Deixe o velho ir. Tire o que Deus não quer mais da sua vida. Amém? Não fique prostrado, levante-se e reaja. Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Ele era da família de Elimelec, o marido de Noemi. Um dia Ruth disse a Noemi: deixe que eu vá até as plantações para catar espigas que ficarem caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele, catando as espigas que forem caindo. Ela falou: vá, minha filha, respondeu Noemi. Ruth levantou e foi fazer alguma coisa. Sabe por quê? Eu falei algumas semanas atrás: só chorar não resolve. Davi chorou, mas no momento em que ele viu não tem mais jeito, secou as lágrimas, se levantou e partiu. Neemias chorou, lamentou, chorou, jejuou por alguns dias, mas no momento certo ele falou: opa, é hora de se levantar e simplesmente chamar a responsabilidade para mim. Vou diante do rei e falar: a minha terra está perdida, a minha terra está destruída, os muros foram queimados, a cidade foi destruída, as mulheres foram raptadas. Eu preciso fazer algo, eu preciso reconstruir os muros. E aí ele se levantou. Chorar, todos nós choramos. Passar por momentos difíceis, nós iremos passar sim. Mas nós precisamos entender: tem o tempo de se levantar e fazer o que tem que ser feito. Ficar prostrado, se lamentando, não vai resolver nada. Ficar amarrado aos traumas passados. Mas a minha namorada, quando tinha 15 anos, me traiu. Mas aconteceu lá no passado, mas aconteceu lá não sei o quê, porque o pastor lá de não sei da onde. Aí a gente fica preso nas coisas do passado, nos traumas do passado, e não consegue viver o presente, e não consegue viver os sonhos de Deus, não consegue viver os projetos de Deus, não consegue viver tudo aquilo que Deus nos chamou para viver. Não fique aprisionado ao sentimento que vai ser muito difícil recomeçar do zero. Vai ser muito difícil começar tudo novamente. Comece tudo novamente. Comece do zero. Comece com pouco. Aquela mulher falou assim: vou lá catar espiga. Eu não tenho emprego, eu não tenho o que fazer, mas eu vou lá catar a espiga que caiu, as migalhas que sobraram. Vou catar espigas de quem me der a oportunidade. Comece pelo pequeno. Muitas vezes a gente fala assim: eu quero ser rico. Mas a gente não começa ali fazendo investimento, comprando uma coisa e multiplicando aquele bem, e fazendo isso, e fazendo aquilo. A gente quer ganhar na Mega Sena, a gente quer ganhar 1 milhão. No máximo vai conseguir 1 milhão na feira. Está entendendo? Então comece comprando milho na feira e vendendo para o vizinho. Aí talvez você consiga ganhar muito dinheiro. Mas não pense que vou jogar na Mega Sena e vou ganhar 1 milhão. Não é assim. Não é tão fácil. Vá aos pouquinhos, comece pequeno e vá construindo o seu castelo. Se você tem orado a Deus a respeito de algo, fique atento às oportunidades. Para você recomeçar, talvez vai ter que procurar alguém para pedir perdão. Porque muitas das vezes tem pessoas que nos magoaram, pessoas que paralisaram a nossa vida lá atrás. E é você que é cristão, você que teve um encontro com Deus, você que tem uma vida transformada, que tem que ir lá e falar com ela assim: me perdoa. Mas pastor, foi ela que me feriu, foi ela que fez a fofoca, foi ela que fez isso. Você vai lá e fala: me perdoa. E libera perdão sobre a vida daquela pessoa. E a tua vida vai ser completamente restaurada. Talvez você precise ir atrás de pessoas que você sabe assim: essa pessoa
pessoa que pode me ajudar, essa pessoa aqui é uma mão na roda, essa pessoa aqui é alguém que vai fazer toda a diferença na minha vida e na minha história. Amém? Precisamos de pessoas que vão nos ajudar nos projetos parados. E em quinto lugar, né, Márcio? Dê o máximo de si em prol do seu recomeço. Ele respondeu: é a Moabita, né? Boaz chega na plantação e fala assim: quem é aquela mulher ali? Aí o funcionário lá falou assim: é a Moabita que veio de Moab com Noemi. Ela me pediu que deixasse atrás dos trabalhadores catando espigas que fossem caindo. E assim ela está trabalhando desde cedo até agora. E só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Amém, Márcia? Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Amém. Um dos trabalhadores de Boaz disse: essa moça está trabalhando desde cedo. Não tenha medo de encarar o trabalho duro. Muitas das vezes a gente fala assim: ah, mas será que vai dar certo? Não, mete a cara, faz alguma coisa que você vai conseguir recomeçar. Por mais que você já tenha falido numa empresa, por mais que não tenha dado certo no trabalho, por mais que não tenha dado certo no outro casamento, por mais que não tenha dado certo no outro relacionamento, ei, não tenha medo de tentar novamente, não tenha medo de reconstruir tudo, não tenha medo de se entregar o máximo e viver o que Deus tem. A grande pergunta que eu faço a você agora é: você está fazendo tudo o que poderia ser feito? Existe algo que você ainda não fez? Trabalhar duro pode ser você decidir recuperar o tempo perdido. Aonde foi que você parou? Ah, pastor, eu cantava, eu dançava, eu tocava, eu encenava, eu fazia, mas o tempo me parou. O tempo me parou. As situações me pararam. Aonde foi que você parou? Deus está te chamando hoje para retornar à vontade dele. Não despreze o poder das espigas caídas. Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores catando espigas que caíam. E por acaso ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimelec. Não despreze os pequenos começos. Tudo que é grande começou pequeno. Aleluia. Quem nasce grande é monstro. Tá? Mateus capítulo 15, verso 21, 39, conta a história da mulher que pediu para Jesus as migalhas que caíam da mesa. Ali estava um milagre daquela mulher. Meu Deus. Aquela mulher foi honrada por Jesus e falou assim: eu nunca vi tamanha fé. Porque aquela mulher, ela desejou pelo menos as migalhas, pelo menos o que era pouco. Ela falou assim: eu vou começar no pouco, eu vou pedir as migalhas. O que eu não posso é ficar sem reagir, sem fazer nada. Ei, então comece pelo pouco. Aleluia. O seu recomeço vai começar pequeno, mas logo vai crescer, mas logo vai crescer, mas logo vai crescer. Aquela mulher mudou de cidade e confiou em Deus, um Deus que provavelmente a sua sogra havia lhe apresentado no passado. Conte com a bênção de Deus para a restituição. Na hora do almoço, Boaz disse a Ruth: vem aqui, pegue um pedaço de pão e molhe no vinho. Então ela se assentou ao lado dos trabalhadores e Boaz lhe deu uma cevada de torrado. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para ir embora catar espigas, Boaz ordenou os empregados: deixe que ela ponha espigas no meio dos feixes e não a aborreça. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que ela possa apanhar. E não briguem com ela. E assim Ruth catou as espigas no meio do campo até a tarde. Depois debulhou os grãos das espigas que havia apanhado. E estes passaram quase 25 quilos. Pesavam quase 25 quilos. Pegou a cevada, voltou para a cidade e mostrou a sua sogra o quanto havia catado. Também que lhe deu comida que tinha sobrado no almoço. Então Noemi perguntou: onde que você foi catar as espigas hoje? Onde você foi trabalhar? Que Deus abençoou que o homem se interessou por você.
Aí Ruth contou a Noemi que havia trabalhado na plantação de Boaz. Aleluia. Meu Deus, A verdade é aleluia. que você já conhece a história. Boaz ele se interessa por Ruth, mas o significado de Boaz é força. Noemi e Ruth encontraram força para recomeçar. Noemi e Ruth encontraram forças em Boaz, em algo que ela tentou do pequeno, do menor, e acabou acertando a sorte grande. Hoje Deus está dizendo: ei, encontre forças em mim. Aleluia. Ei, Boaz era o remidor daquela mulher. Boaz era o parente mais próximo do seu sogro, que poderia, resgatá-la, redimi-la, que poderia novamente se casar com ela e dar descendência, e dar vida, e dar uma dignidade novamente. E hoje, o Boaz está aqui. O Deus Todo-Poderoso, aquele que dá força, aquele que pode te trazer de volta da onde você caiu, da onde você parou, aquele que pode restituir os planos, os projetos dele para a tua vida. Ele está aqui nessa noite e eu quero te pedir: se coloque de pé. Aleluia. Se você quer receber essa força de Deus nessa noite, o Senhor te chama para recomeçar. O Senhor te chama para viver os planos e os projetos dele para a sua vida. Aleluia. Para a luz, por favor. Existe alguém aqui nessa noite que entendeu